A próxima questão que nós vamos responder é a questão Introdução à Soma. A questão Introdução à Soma, ela fala para a gente o seguinte. A soma de dois números é realizada pelo operador mais. Escreva um código para somar os seguintes números. 10 mais 13, 125 mais 373 e 4.235 mais 8.962. Use o comando alert para mostrar os resultados. Então, a gente pode fazer de várias formas. Mais uma vez, a gente fica atento aqui à tabelinha do lado, né, que tem exemplo de entrada e exemplo de saída. Nesse exemplo, a gente também não tem entrada, apenas saída de dados, certo? Então, nós vamos usar apenas o comando alert. Então, aqui no comando alert, eu vou fazer as minhas operações. Então, eu vou colocar aqui 10 mais 13. Depois, eu vou criar um outro comando alert e vou colocar 125 mais 373. E vou criar outro comando alert que eu vou colocar 8.962, na verdade é 4.235 mais 8.962. Então, aqui a gente pode dizer que nós temos 3 saídas que mostram aqui as operações, né? Então, se a gente submeter aqui, para ver como que vai dar, a carinha vermelha, carinha triste, e tá aqui tudo junto. Se a gente for olhar separadamente, a gente tem os valores corretos, certo? Só que a diferença entre a nossa entrada, a nossa saída do nosso programa e a saída esperada pela plataforma são espaços que tem entre as saídas. Então, como que a gente consegue colocar esses espaços? A gente vai colocar esses espaços, a gente pode colocar aqui, usando outro comando alert. Ah, Daiana, mas tá ficando muito feio. Eu sei que tá ficando feio. Só que a gente tem que primeiro pegar a parte robusta e depois já organizar tudo. Então, aqui eu vou colocar 2 alerts aqui, cada um entre as operações, certo? Para a gente ver que vai funcionar. O que é que eu fiz aqui dentro desse alert? Eu coloquei as aspas com um espaço dentro. Então, a partir do momento que eu digitei essas aspas e dei um espaço aqui dentro, esse espaço vai ser considerado como texto. Mas, se eu tivesse apenas dado um espaço sem utilizar as aspas, esse espaço não é considerado como texto. Quando a gente quer escrever um texto na saída, nós temos que colocar as aspas, certo? Então, o texto que eu quero escrever na saída, depois de realizar a soma, é o texto espaço. Então, eu preciso colocar ele entre aspas. Se a gente executar, nós vamos ver aqui a saída com a carinha verde. E aqui a nossa saída está conforme a saída esperada. Daiana, mas como que eu consigo fazer essa saída em apenas um comando alert? Bom, é importante a gente ter em mente que o comando alert, ele é uma junção de informações, certo? Então, a gente vai construir a nossa saída ali dentro. E quando a gente executa a soma de valores dentro do alert ou dentro de uma variável que a gente vai ver mais à frente, essa soma pode também ser interpretada pela máquina como uma junção de caracteres, uma junção de palavras. Então, o operador mais na linguagem JavaScript, ele é utilizado tanto para realizar a soma entre dois números, quanto para juntar caracteres, juntar palavras. O que seria juntar palavras? É eu escrever a palavra Daiana mais Caroline. Isso dentro de aspas vai ser reconhecido pela linguagem como textos, certo? E aí, quando eu faço isso aqui, eu estou realizando, eu vou colocar aqui uma variável chamada nome, eu estou realizando a operação Daiana mais Caroline. Aqui eu estou realizando a operação de junção destas duas palavras. Então, dentro da variável nome, eu estou guardando aqui Daiana Caroline, tudo junto, sem espaço, certo?
Então, eu consigo fazer operações com textos, assim como eu consigo fazer operações com números. Mas, Diana, por que você está falando tudo isso para mim? Bom, eu estou falando tudo isso porque quando a gente fizer aqui essa junção, eu vou colocar aqui o espaço e depois vou colocar a próxima operação, tudo dentro de um mesmo alert, a nossa máquina pode entender que o que vem depois é texto e não número, certo? E aí a gente vai ter um problema na hora da saída. Então vamos ver esse problema. Bom, vejam que eu peguei as operações e transferi todos esses alerts aqui que vem depois para um único alert utilizando o operador mais, certo? Então o operador mais ele vai vir tanto para somar quanto para juntar caracteres e palavras. Então eu vou apagar aqui esse alert, esses alerts aqui extras. E aí ficou tudo aqui dentro de um alert só, de uma saída só, certo? E se eu submeter aqui, vai aparecer uma carinha triste. Por quê? A primeira operação foi realizada, mas as seguintes, elas foram feitas de forma que eu juntei os meus dois números como se eles fossem textos. Então, eu juntei 125 com 373. Eu não somei, certo? Então, se você ver aqui, ao invés de aparecer a soma, como é a saída esperada, está aparecendo a junção dos números que nós queríamos somar. Poxa, Dayana, mas aqui não está somando? Tá, só que para a máquina é difícil ela entender o que é texto e o que é número, né? Por mais que o texto esteja dentro de aspas, a gente também tem o texto número, que não necessariamente ele precisa estar dentro de aspas, certo? Então, para poder dizer para a nossa máquina exatamente o que a gente está querendo que ela faça, é justamente colocar as operações entre parênteses. Então, quando a gente não está utilizando variáveis para guardar esses valores, é importante que quando a gente faça uma operação aqui dentro da nossa saída, diretamente na saída, nós utilizamos aqui os parênteses para dizer, olha, eu quero que você realize primeiro a soma desses números para depois juntar com o espaço e depois juntar com o resultado da outra operação, certo? Então, aqui é isso que nós estamos dizendo para a máquina. Então, agora a gente já consegue executar esse mesmo exemplo em uma única linha do alert, em uma única saída, e a nossa saída vai estar conforme a saída esperada, certo? Esses exemplos eu estou dando mais detalhes, eu estou fazendo com que vocês entendam a lógica por trás dos problemas, certo? Então, esse da soma é um problema bem sério que pode acontecer quando a gente coloca várias saídas diferentes ali dentro de uma mesma saída, né? Várias informações, vários dados diferentes ali dentro de uma mesma saída. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo vídeos, um vídeo para cada exercício para não ficar tão longo. Então, eu vejo você no próximo vídeo da próxima questão.